Capítulo 30. Sem massacre se você se render. O tempo passou voando. Como uma tempestade sinistra, uma batalha cruel estava prestes a acontecer. Os inimigos do outro lado do rio Zuli pareciam terminar de se posicionar. O cerco ia começar em breve. Brook começou a dirigir os soldados para criar ferramentas e mecanismos de defesa. Os muitos jovens adultos vieram para as paredes defensivas para ajudar para fora com algumas ferramentas simples e cruas, tais como varas de madeira e machados de cortar árvores. No entanto, o poder defensivo ainda não era o suficiente. Havia menos de 400 soldados da guarda do rei devido a lesões e feridas e cerca de 1000 jovens adultos que acabavam de ser recrutados sem treinamento militar. Um total de menos de 1.500 homens era o poder de defesa mais forte que Chambord poderia reunir. Essa força era muito fraca em comparação com os 2.000 inimigos bem treinados. Felizmente, Chambord tinha uma tonelada de vantagens devido ao terreno. Mas mesmo sob essa vantagem, a situação de Chambord ainda não era otimista. Um poderoso guerreiro ou mago era muito importante para as guerras no continente Azeroth. Se os inimigos tivessem um ou mais combatentes como Landis, Chambord estaria condenada. Fei estava extremamente preocupado com isso. O sol começou a subir e a atmosfera estava ficando tensa. Parecia haver um fogo invisível no ar. A maioria das pessoas sentia uma sensação de ardor no peito cada vez que respiravam. Fei ficou ao lado da torre de vigia e esperou que a batalha chegasse. Gil não estava muito longe de Fei. Suas pernas tremiam fortemente pelo medo. A sangria da guerra tinha aterrorizado este mestre mimado e sua cabeça ficou em branco. Felizmente, Bazer enviara alguns guardas leais dele para proteger Gil, ou Gil já teria desmaiado. O que surpreendeu Fei foi que, de acordo com Brook, esse bastardo com vestes vermelhas não tinha habilidades de batalha. É por isso que Fei não prestou atenção a ele depois de lidar com Conca e Oleg. Fei pensou que ele escaparia da parede defensiva, mas quem pensou que ele andaria na parede e ficaria ao lado de seu filho? Esta raposa complicada realmente se preocupa com seu filho, hein? Ele tem alguma humanidade. Inesperado. Fei olhou para Bazer, mas não disse nada. Todos estavam esperando que a batalha começasse. Do outro lado do fosso, os inimigos haviam formado 10 formações quadradas. Aproximaram-se de Chambord passo a passo. Lâminas e lanças brilhavam sob o sol. Na parede defensiva, tudo estava em silêncio. Todo mundo podia ouvir seu próprio coração bombeando. Algumas das pernas dos novos recrutas começaram a tremer também. Suas mãos suavam como loucas. Eles quase não conseguiam mais segurar suas armas. Uma batalha sangrenta estava prestes a começar, e ninguém sabia se eles seriam capazes de sobreviver a esta batalha. Mas por suas famílias, eles não podiam recuar. Tap, 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 tap. Os inimigos marcharam em uníssono. Como um dilúvio negro, aproximaram-se do castelo de Chambord lentamente e firmemente com uma tonelada de pressão. Como baquetas batendo no tambor, os sons atingiram o coração dos soldados. Tornou-se mais rápido e mais rápido, sufocando todos na parede defensiva. Os inimigos na frente foram posicionados em uma formação de torre de escudos. Havia 100 enormes escudos pretos que eram 2 jardas, 2 metros, de altura, e tinha caras de diabos ferozes esculpidas sobre eles. Protegeram todos os inimigos atrás deles e caminharam para a frente com firmeza, como se houvesse uma horda de demônios se aproximando de Chambord. Sua formação mudou quando eles se aproximaram da ponte de pedra. Em cada fila, a formação de 10 pessoas reduzida a 3 pessoas, permitindo-lhes passar a ponte de pedra sem problema. Eles ainda estavam pisando em uníssono quando isso aconteceu. Não houve um único som durante todo o processo. Os inimigos eram como máquinas de matar cruéis e precisas, operadas de forma estrita e ordenada. Eles demonstraram uma inacreditável disciplina. Isso fez Fei ainda mais incerto sobre a batalha, que ainda não tinha começado. O inimigo tinha um exército bem treinado, sem dúvida. Comparado com os soldados a seu lado, Fei sabia que essa batalha seria difícil de vencer.
A distância entre as duas partes estava encolhendo rapidamente. Em menos de 10 minutos, a formação em torre de escudos pisaria seus pés no lado de chambord do fosso. Uma vez que eles fizessem isso, eles estariam no alcance de ataque dos arqueiros de chambord, e a batalha começaria. Tink! Brock tirou a espada, pisou em uma meia e gritou: arqueiros! Preparar! Creak, creak era o som dos arqueiros puxando seus arcos. Mais de 100 arcos foram puxados para uma forma de lua cheia. As pontas brilhantes das flechas eram como o sorriso do ceifador, esperando o comando de Brock. Mas, naquele momento, som de cornetas. A formação de torre de escudos que estava na frente da linha inimiga parou de se mover por alguma razão. A formação de lanceiros, a formação de espadachins, a formação de arqueiros e as outras 6 formações atrás deles pararam de se mover sucessivamente. Todo o processo estava em uniforme, como se fosse apenas uma pessoa. O que é isso? Depois de ver isso, Fei franziu o senho. Ele não sabia o que o comandante inimigo estava pensando. Brock também estava confuso, mas não relaxou. Ele gritou: arqueiros prontos, concentrados, ninguém tem permissão para deixar suas posições. Depois de dizer isso, houve uma nova mudança na formação do inimigo. 4 cavaleiros negros apareceram lentamente na formação e caminharam até a frente da formação de escudos. O cavaleiro estava segurando uma lança de cavaleiro de 3 metros de comprimento e a ponta da lança estava carregando um capacete. O rosto de Brock mudou. Guardou a espada e correu para Fei. Baixou a voz e disse: Majestade, os inimigos querem negociar. Negociar? Fei estava se divertindo. Então, arrastar um capacete em uma lança significa que o inimigo quer negociar no continente Azeroth. Fei memorizou esta pequena dica. Ele pode precisar usá-la mais tarde. Mas esses bastardos têm uma grande vantagem, porque eles querem negociar. Fei pensou. Deixe que eles se aproximem. Fei ordenou Brock. Ele queria saber que tipo de truque o comandante dos inimigos estava usando. Como quiser. Brock se virou e deixou um soldado sinalizar a resposta de aceitar a negociação. Depois de ver a resposta, os 4 cavaleiros montaram seus cavalos em direção à muralha defensiva e pararam sob o portão principal de chambord. Seguindo o comando de meu amo, deixe-me subir, ó rei de chambord, e ouça a sua ordem. O cavaleiro negro chamado fincou a sua lança no chão. Ele levantou a cabeça e gritou arrogantemente. Sua força de guerreiro de uma estrela permitiu que sua voz ressoasse alta e clara na parede. Todo mundo na muralha defensiva ouviu e sentiu a arrogância na voz. Diga o que você tem a dizer. Fei gritou grosseiramente na parede defensiva. A atitude deste inimigo irritou, assim que não se incomodou em fingir ser agradável. Sob a parede defensiva, as pupilas de um contraiu. Ele não esperava que o rei de chambord fosse o Touro que feriu o guerreiro de 3 estrelas Landis. Merda! A informação de nossa agência de inteligência Águia não dizia que o rei era um retardado. Como isso aconteceu? Tão distante. O cavaleiro de máscara prateada que estava observando tudo isso do outro lado do rio estava um pouco surpreso também. Mas rapidamente, um sorriso apareceu em seu rosto. Isso está ficando mais interessante. Enviando um rei para o Coliseu, este truque incrível certamente obterá o interesse dessas senhoras nobres. Ah, é mais interessante do que eu imaginava. Debaixo do muro defensivo. O mestre é muito generoso e bondoso. Ele está disposto a deixar vocês todos viverem. O cavaleiro negro gritou orgulhosamente. Ouça atentamente, rei de chambord. O mestre disse que se você está disposto a abrir o portão e se render, a realeza, os ministros e os oficiais serão protegidos por nós. Os cidadãos só se tornarão escravos e não serão mortos. Depois que eu disse isso, seu tom mudou. Ele zombou e ameaçou. Se você é tão mudo e se recusa a render-se, depois que conquistarmos seu reino, massacraremos ele por 3 dias. Nenhuma criatura sobreviverá. As palavras do Cavaleiro Negro foram ouvidas claramente por todos na parede defensiva. As pessoas tinham reações diferentes.
Bazer, Oleg e alguns outros ministros e oficiais começaram a considerar a sugestão e estavam pensando em render-se. Alguns cidadãos que tinham medo da morte também queriam se render. Ser escravo era melhor do que estar morto. Claro, havia pessoas que mostravam desdém e mantinham suas armas ainda mais apertadas. Todos olhavam para o jovem rei Alexander. A decisão cabia ao jovem rei. Fei não rejeitou de imediato. Ele olhou para o rosto de todos. Depois de ver as expressões de todos, ele pensou em algo e disse lentamente: eu não esperava que os inimigos fizessem isso. Esta é uma escolha difícil. Vamos falar sobre isso. O que vocês acham? Assim que terminou, o diretor Oleg se levantou com impaciência. Este bajulador sorriu brilhantemente e disse: meu grande rei, Oleg está disposto a morrer por você no campo de batalha. No entanto, acredito que você deve considerar as sugestões dos inimigos. Temos apenas menos de 400 soldados e todos estão feridos de alguma forma. Se continuarmos a defender, provavelmente não aguentaremos e vamos provocar os inimigos ainda mais. Então todo mundo no castelo vai morrer. É claro. Eu não tenho medo de morrer. Estou apenas pensando em todo o reino. Embora soasse como se estivesse cuidando, suas expressões faciais revelaram seus verdadeiros sentimentos. Um guarda era contado como um oficial de Chambord, assim ele seria protegido pelos inimigos. Ele não teria que morrer, e não teria que se tornar um escravo. Como um covarde, era a melhor escolha para Oleg. Muitas pessoas olhavam desdenhosamente para Oleg como se pudessem disparar flechas com os olhos, mas Oleg fingiu não notar nada.